quais são as piores histórias que as pessoas usam para chamar atenção e ganhar fama na internet com cuidados de pele e skincare que eu queria que acabassem em 2025. Meu nome é Gustavo Borchardt, eu sou médico dermatologista e esse aqui vai ser mais um episódio do podcast Borchardt Dermatologia, inspirado num vídeo que eu fiz esses dias lá pro Instagram e também postei aqui nos shorts do YouTube e também escrevi um texto para minha newsletter. Eu vou deixar ela aqui na descrição e a newsletter basicamente é um jeito chique de dizer que é um e-mail que você pode se registrar e eu vou escrevendo toda semana sobre assuntos diferentes e essa semana eu resolvi escrever um pouco mais a fundo sobre as 5 trends que eu menos gostava da dermatologia, só que ali eu ainda peguei leve. Eu vou falar sobre essas e vou falar sobre outras nesse vídeo aqui. Mas vamos começar explicando por que existem histórias falsas por aí. Hoje as redes sociais estão cheias de profissionais da área da saúde. Hoje, de certa forma, é obrigatório um profissional da área da saúde ter um perfil na internet para ter um local quando as pessoas pesquisam sobre ele. Então é obrigatório todo mundo ter algum perfil, senão é considerado estranho. Imagina você que está assistindo aí, se você vai constar com um nutricionista, com um médico, com alguém de alguma área, você vai acabar pesquisando no Google, ou no TikTok, ou no Instagram, e vai ver como é o perfil daquela pessoa. É realmente esquisito quando a pessoa não tem, dá a impressão que é uma pessoa mais antiquada, ultrapassada, e isso não sou eu que tô falando, tá? Isso é uma coisa que eu vejo todos os dias as pessoas repetindo, porque parece meio que obrigatório ter. Mas apenas ter as redes sociais é uma decisão. Existe outra decisão que é tentar se tornar conhecido pelas redes sociais. E foi uma decisão que eu tomei, por exemplo. Eu comecei em setembro de 2023 e eu pensei, vou tentar chamar atenção na internet, tentar passar boas informações, falar sobre cuidados de pele, falar sobre vários mitos e problemas que falam por aí. E para isso tem que fazer conteúdo que chama atenção, tem que fazer conteúdo que vai chegar em outras pessoas, porque não adianta você fazer qualquer coisa. Se eu chegasse hoje e apagasse esse canal do YouTube e apagasse todos os outros perfis que eu tenho e trocasse de nome, né, porque talvez meu nome já teria sido um pouco conhecido, mas começasse do zero e fizesse um perfil de dermatologista e apenas fizesse alguns posts falando um pouco sobre cada doença e opções de tratamento, a maior parte das pessoas não daria importância. Nós precisamos nas redes sociais fazer algum tipo de conteúdo que chama a atenção da pessoa para assistir, faz a pessoa assistir até o final e para Instagram e TikTok principalmente a pessoa compartilha com outras pessoas ou ela fica nos comentários mais tempo engajando, ou seja, respondendo o comentário, lendo o comentário de outras pessoas. E aí nós temos o cenário da vida real, o resultado dessas redes sociais. O que acabou acontecendo na prática para que as pessoas realmente conseguissem ganhar fama. E eu digo na prática porque imagine que as pessoas tentaram tudo, né? Começaram a fazer postagens diferentes, estratégias diferentes, e aí existiram várias estratégias que deram certo e várias que não deram certo. E essas que deram certo foram copiadas e copiadas e copiadas, e agora em 2024 eu vi elas muitas e muitas e muitas vezes acontecendo. E é interessante pensar que quando a gente vê o que deu certo, é uma união de vários mecanismos diferentes. Então imagine que se deu certo, conseguiu chamar a atenção de uma pessoa que estava mexendo ali no celular, fazendo alguma outra coisa no dia a dia, essa pessoa parou, ela viu esse vídeo até o final, ela compartilhou com alguém ou ela comentou. E aí vem a grande questão. Quais foram essas que realmente conseguiram fazer isso? E naquele post eu falei sobre 5 e eu não entrei num outro ponto que eu vou entrar nesse vídeo aqui. E as 5 foram: primeiro, falar que algum creme ou pomada, ou hidratante, ou algum creme que é para uma área do corpo é a melhor opção para outra área do corpo. E isso aqui acaba chamando muito atenção, porque imagina, a pessoa tá lá no dia a dia dela, daí tá passando assim, esse creme aqui do pé ou do lábio é a melhor opção para passar na olheira, e não querem que você saiba. Isso bate em várias coisas que são atrativas para as pessoas. Uma questão de fazer uma transgressão, que é fazer algo errado, é fazer um experimento, se aventurar usando algo de um jeito diferente e que vá ter um efeito. A expressão não querem que você saiba também tem um impacto muito grande, porque daí a pessoa vai querer saber. E além disso, usaram muito a ideia de que era algo barato por isso. Sendo que na realidade existe produto barato para todas as partes do corpo. Então assim como existe produto barato pro pé, pro lábio, também tem produto barato para passar na região da olheira. Então esse aqui é um argumento que as pessoas abraçavam, mas não era o motivo principal, porque se elas quisessem, elas achavam produtos baratos para olheira. Elas gostaram dessa união de fazer algo errado, mais essa questão de fazer barato. E esse aqui é um assunto interessante porque
Na prática, existem muitas divisões que não existem na realidade. As empresas, elas realmente tentam criar vários e vários produtos diferentes para as pessoas comprar o máximo possível de produto. Então, se for depender da indústria de cosméticos, eles vão querer vender um hidratante para cada parte diferente do corpo. Vai ter um hidratante para cada dedo, para a palma da mão, para o cotovelo. Vai ter hidratante para todas as partes do corpo, porque assim uma pessoa vai comprar mais e mais hidratantes. Então, na maior parte das vezes, essas divisões não são bem reais. Agora, quando a gente pega alguns locais do corpo, tem algumas características específicas, como por exemplo, na região dos olhos, as empresas podem fazer primeiro testes do produto na região do olho, para realmente vender como específico para a região do olho, porque alguns ingredientes podem causar irritação ou até problema na região do olho, então pode ter esse diferencial de ser testado, mas não significa que por não ter sido testado, não pode ser usado na região dos olhos, porque não necessariamente os outros produtos vão ter um ingrediente que vai causar um problema na região dos olhos. Então sim, é possível que uma pessoa pegue um produto de uma parte do corpo, passe ali e não cause problema nenhum. A questão principal é que alguns ingredientes que são usados em outras partes do corpo dão mais reação na região dos olhos, que acontece um fenômeno muito comum das redes sociais, que é muita gente vê um vídeo desses, uma grande quantidade de gente. E aí dessas pessoas, algumas não dão bola, agora outras vão lá e vão testar. Das que testarem, vão ter algumas que não vão ver diferença nenhuma e vão dizer, tá, por que eu fui fazer isso? Segue a vida. Algumas vão ter problema. Algumas vão ter essa alergia na região da olheira, vão sentir irritação. E existe uma coisa interessante do ser humano, é que quando sofre com alguma complicação ou algum problema, às vezes a pessoa não quer nem contar, ela fica quieta. Nem todo mundo que sofre um problema vai lá e conta do problema. E quem usar e sentir que gostou, e esse sentir que gostou é muito subjetivo, porque as pessoas têm uma sensação em relação às suas peles muito complicada, porque a nossa pele muda todo dia. Então se ela ia passar por uma mudança de qualquer maneira, mas no fim das contas ela passou a mudança depois que você passou aquele produto, você vai pensar que foi por causa daquele produto e vai adorar o produto. Então assim, quem foi lá, fez o esforço, comprou um produto diferente, passou na região da olheira, e aí notou uma diferença, vai ficar tão animado porque participou dessa transgressão, fez essa coisa errada, e fazendo essa coisa errada teve um resultado, que ela vai querer contar pra todo mundo que foi maravilhoso, e ela vai querer continuar fazendo, porque ela fez parte desse joguinho e ela ganhou com esse joguinho. Então, eu consigo entender por que isso ganhou tanta popularidade. Agora, o motivo pelo qual eu acho isso meio vergonhoso, primeiro, porque a pessoa que tá fazendo isso só quer fazer pra ganhar atenção e ganhar fama, não é uma dica realmente verdadeira. Essa pessoa que tá falando isso, ela não faz isso, então nenhum profissional que nem eu ou algum outro vai ficar passando um produto de lábio na região da olheira, é óbvio que não vai fazer isso. Por quê? Porque não precisa, e inclusive quem tá passando essas informações tem bastante dinheiro, então não é como se fizesse diferença essa questão de dinheiro. E essa pessoa ignora, também não é que ignora, ela não tá nem aí se vão ter pessoas que vão sofrer com problemas. E no caso, como esse exemplo em relação ao produto de lábios na região da olheira, existem vários ingredientes em produtos labiais, que são alguns óleos naturais e manteigas naturais, e tem muitas pessoas que têm alergia com esses óleos, e o local que mais facilmente vai ter alergia é na região da olheira. Então sim, deve ter tido muitas pessoas que usaram e teve um problema muito grande. Ah, mas tiveram pessoas que usaram e acabou ajudando? Sim, eles são óleos hidratantes, então eles vão hidratar. Mas era muito mais fácil dizer para usar um hidratante de rosto que não tenha várias dessas manteigas, que vai ter o mesmo resultado. Mas isso não iria viralizar, não iria chamar mais atenção. E no fim das contas, é tudo sobre atenção e fama. E agora, voltando pro início, tá? O que a pessoa quer aqui? Depende de cada uma. Tem pessoas que querem vender procedimento estético, tem pessoas que querem consultas, como no meu caso, eu fiz muito conteúdo pra conseguir consultas, hoje em dia já tá mais tranquilo. Daí a pessoa vai lá, inventa uma coisa, mente, e ela sabe que se ela chamar a atenção de muitas e muitas pessoas, uma pequena quantidade vai ser capaz de pagar aquele procedimento estético ou aquela consulta, então essa estratégia acaba sendo válida. Então, esse foi o primeiro. Agora, o segundo eu acho um pouco mais grave, que é falar de medicamentos, que é usar o fato que existem medicamentos para alguma outra coisa e dizer que elas vão ter um efeito diferente que vai ajudar com outro problema. E nesse caso, a pessoa pode dizer assim, ah, mas isso pode acontecer com qualquer remédio pode ajudar com algum outro problema. É que aqui eu tô falando de alguma coisa que a pessoa sabe que é mentira. E tem vários exemplos, tá? Existem muitos e muitos exemplos. Um exemplo bem clássico é dizer que o creme Irudoide, que foi um creme feito para roxos e hematomas, ajudaria com a região da olheira porque ela fica roxa. A pessoa que inventou isso sabe que é mentira, sabe que não faz sentido nenhum, porque na olheira nós não temos um hematoma, na olheira nós temos uma circulação sanguínea, então o efeito não funciona. E a pessoa novamente fala isso pra chamar atenção e sabe que vai ganhar popularidade.
E aí, quando a gente fala de medicamentos são substâncias que têm um efeito ativo mais importante e a chance de ter complicação é muito maior, irritação, alergia. Então, novamente, é aceitar esses riscos, na verdade, não se importar com esses riscos, porque sabe que vai ganhar fama. E esse é um dos problemas que nós temos em relação às redes sociais, e hoje em dia tá uma grande discussão com isso, é que as pessoas podem falar o que elas quiserem na internet e podem usar da justificativa que elas têm uma total liberdade de expressão, só que aí a gente entra naquilo do quanto deveria ter uma liberdade quando você está propagando uma mentira, simplesmente para ganhar fama e ganhar dinheiro. E eu sei, a pessoa pode dizer que ela acha que é verdade, e aí a gente entra nessa linha bem complicada que vai ser bem difícil no futuro de lidar com isso, que é aceitar esse cinismo que a pessoa pode inventar qualquer coisa e dizer, eu achei que era verdade, tudo para mim era verdade, eu tava só falando isso pelo bem das pessoas. Mas não é bem assim, né? A pessoa só queria ganhar fama. A terceira é talvez uma que me incomoda, mas que não é tão ruim assim, nem se compara com as outras duas, porque não tem um risco tão grande. Talvez o risco que a gente possa dizer que tem aqui é um risco de criar transtorno de imagem, é um risco de fazer as pessoas começar a ficar angustiadas e talvez desesperadas com a aparência e até com o que elas deveriam fazer em relação à própria aparência, que é fazer comparação de rostos e faces de pessoas que são muito diferentes, dizendo que a diferença principal entre elas é ter feito procedimento estético. Isso ganhou muita fama, já que tá todo mundo fazendo procedimento estético por aí agora, que pegavam pessoas que tinham 60 anos de idade, e aí pegava, por exemplo, o Brad Pitt, e aí comparava com uma pessoa que tem um rosto muito diferente dele, e dizendo, olha só, esse cara aqui fez procedimento estético, e esse aqui nunca fez procedimento estético, e olha como eles envelheceram diferente. Ou pega em épocas diferentes, né, tipo, atualmente e nos anos 90. Só que são pessoas que desde jovens tiveram rostos totalmente diferentes, vidas totalmente diferentes, pessoas que fazem mais atividade física, são mais magras, então tem muitas mudanças aqui que se fizesse aquilo que o post tá falando, ou seja, simplesmente fizesse botox, preenchimento, ultraformer, laser, igual todo mundo tá falando ali, não ia chegar na aparência da outra pessoa, porque não tem como, são pessoas muito diferentes. O jeito que é o rosto de uma pessoa quando ela nasce vai ser muito importante para como vai ficar lá no futuro. O procedimento não consegue resolver tudo, e isso pode gerar uma frustração muito grande, porque as pessoas podem já ter passado dessa fase e olhar para trás e ficar se lamentando, achando que elas deveriam ter feito tal coisa, reforçar o fato que deveriam ter o rosto apenas de uma maneira. Não que eu seja politicamente correto, mas é de fato uma coisa que vão colocando na cabeça das pessoas e que eu acho meio desagradável. Então é outra tendência que eu gostaria que não usassem mais, mas provavelmente vão continuar, porque é um jeito de fazer as pessoas ficarem interessadas em procedimentos e pensar, não, eu vou fazer um procedimento porque eu quero ficar igual o Brad Pitt ficou no futuro. Não vai acontecer. A quarta é talvez um dos principais males que nós temos na internet, que é muito difícil de fugir, que é oferecer algum suplemento alimentar. Hoje nós temos muitas pessoas na internet que são criadores de conteúdo. E para um criador de conteúdo, existe um trabalho muito grande. Nós temos que fazer vídeo, gravar vídeo, editar vídeo, fazer roteiro. É bastante trabalho. Eu sei isso por experiência. Mas imagine assim, você não ganha diretamente um salário muito alto com isso. Na realidade, a maior parte do ganho são para as redes sociais e as redes sociais vendem como propaganda. Então hoje todas as redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok, todas elas funcionam basicamente pagas por propaganda. E a propaganda quer que a pessoa compre alguma coisa. Então a gente vive em redes sociais que são direcionadas para compras, para achar perfis de pessoas para comprar alguma coisa. A melhor maneira de você vender alguma coisa, o jeito mais simples na realidade, é vender alguma coisa que vai vir pela alimentação. E eu digo isso porque a alimentação ficou muito popular. Hoje em dia as pessoas dão muita importância para isso e associam muito a alimentação como tendo um efeito muito grande em várias coisas que muitas vezes não vai ter um efeito. E logo na área da saúde surgiram muitos e muitos suplementos, extratos, gominhas, várias formas diferentes de tirar dinheiro para as pessoas terem a esperança de ficar parecido com alguém famoso. E aí a fórmula é simples. Você pega algum influenciador ou influenciadora que seja mais bonito, que tem um estilo de vida que as outras pessoas querem ter, e aí você cria algum suplemento que você vai vender para a pessoa comprar aquilo e ter a esperança que ela vai ficar parecida. E aí entram várias coisas que não têm efeito nenhum, como por exemplo o colágeno, que para a pele não vai fazer diferença nenhuma, porque o nosso corpo não tem mecanismos de criar mais colágeno com alimentação. Então na realidade a gente tem que comer para manter a nossa aparência, mas a gente não vai aumentar a quantidade de colágeno. E tem um monte de outros suplementos. Todo mundo tá vendendo algum suplemento por aí. Atualmente até tem um fenômeno que eu acho muito engraçado, que as pessoas achando que a creatina faz muito mais do que ela realmente faz. E é até meio curioso, porque eu treino desde os 15 anos de idade. E lá atrás, isso em
2007, a creatina era um suplemento odiado, era o suplemento que as mães e vós diziam, vai fazer mal pro rim porque é creatina e é parecido com o exame do rim que é creatinina, e é uma bobagem. Hoje em dia, eu já vejo que a maior parte das mães e das vós estão tomando creatina de tanta propaganda que fizeram, achando que faz muito mais do que realmente faz. Eu particularmente treino desde então, nunca mais tomei creatina e acho que é bobagem. Mas as pessoas falam sobre isso porque é o meio de sustento delas. Muitas têm cupom, muitas têm patrocínio, então a gente tá numa internet lotada de gente querendo vender algum suplemento, porque é muito mais fácil você fazer propaganda para um produto que vai dizer que vai fazer bem para a saúde da pessoa do que você pedir para a pessoa pagar. Então, se você segue uma influenciadora e essa influenciadora posta todos os dias vídeo o dia inteiro, ela trabalha com aquilo ali, é muito mais fácil ela fazer publicidade de um colágeno, de um whey, de uma creatina e ganhar lucro em cima disso do que ela dizer, eu vou cobrar R$5 por mês para você me ver. Ninguém vai querer, mas muitas pessoas vão lá e vão comprar o colágeno de R$300 que não faz nada. E é assim que o mundo é e ele vai continuar sendo assim. É uma estratégia bem triste porque no fim das contas não faz diferença nenhuma. E claro, funciona da mesma maneira que os outros. Quem compra, gasta tanto com aquilo ali, vai querer procurar algum motivo para sentir que aquilo ali teve uma diferença para continuar comprando, mas continua sendo bobagem. E quinto, eu coloquei essa por último porque essa eu acho muito engraçado, é a questão de radiação UV em janela de avião. Isso aí viralizou um tempo atrás, acho que lá nos Estados Unidos, depois ficam indo e voltando, como as pessoas gostaram de dar importância para uma coisa inútil como isso. Existe um estudo lá no passado que falava sobre pilotos de avião que tem uma janela muito grande e passam o dia inteiro no ar e eles tinham mais câncer de pele. Agora, uma pessoa que tá viajando com aquela janelinha pequenininha ali do lado, e as viagens aqui no Brasil duram máximo 1h40, 2 horas, e é um feixe de sol pequeno que tá entrando e tem camadas de janela entre fora do avião e dentro do avião, é uma quantidade ridícula, minúscula de sol. Não tem nada a ver com aquele estudo dos pilotos que ficavam lá na frente com um tipo diferente de janela. Mas é óbvio que isso viralizou porque as pessoas adoram ideias que chamam a atenção, e essa é uma bobagem que não é tão danosa, porque não é um problema tão grande, eu simplesmente acho idiota e tem gente que adora compartilhar isso falando como se fosse uma coisa muito complicada e muito séria, mas simplesmente não é. Enfim, essas foram as 5 que eu falei lá na newsletter e também no post que eu fiz lá no Instagram. Mas tem outra estratégia que eu acho importante falar aqui, que é a que mais me irrita na realidade, que é o terrorismo cosmético. E eu acho engraçado, né, falar a expressão terrorismo cosmético, mas terrorismo cosmético cresceu muito nos últimos anos e é uma tendência que veio pra ficar e eu acho que em 2025 só vai aumentar. Existem 2 ângulos principais que estão usando hoje para vender produtos. Primeiro é falar de um benefício para a saúde, então esses suplementos aí tentam criar um monte de benefício que não existe. Agora, falar que algo que existe causa mal e por isso você tem que ter alternativa funciona muito bem. Isso começou com a alimentação, começaram a demonizar alguns alimentos e dizer que o alimento não pode ser consumido de jeito nenhum, que não pode comer alguma coisa que sempre vai ser ruim. E claro que chegou na parte de cosméticos e existe muito terrorismo e algumas coisas francamente idiotas em relação a cosméticos. Talvez as 2 piores é primeiro quando a gente fala em disrupção endócrina, que seria uma alteração hormonal que produtos cosméticos causariam nas pessoas. E isso aqui é o resultado de um monte de idiotice que aconteceu em sequência. Tudo começou com uma pesquisadora, eu já fiz um vídeo mais completo sobre isso, que achava que desodorante com alumínio causava câncer de mama. Por quê? Porque a mama fica do lado da axila. O que já é um negócio bem idiota, mas tudo bem. Aí, ela tentou comprovar que o alumínio causava câncer de mama e não deu certo. O alumínio não causa câncer de mama, muito embora tem muita gente que ainda acredita nisso, né? Mas não deu certo. Quando não deu certo, ela resolveu insistir e dizer que não era o alumínio. Eram outras substâncias que tinham em desodorante, em produtos de passar na pele, causariam uma disrupção endócrina, que teria um efeito hormonal. E esse efeito hormonal seria na mama, porque a mama responde ao hormônio, que é o hormônio feminino. Também não deu certo, não foi comprovado. E até hoje já foi feito vários estudos e mostraram que não tem nada a ver com desodorante, nenhum produto de passar na pele, mas a mulher insistiu nisso. Agora, imagine o seguinte, resolveram pegar essa história que tinha a ver com mama, câncer e axila e espalhar para todo o resto do corpo e dizer que produtos cosméticos causam alterações hormonais. E aí seria uma disrupção endócrina. Mas se pensar na própria ideia, na palavra disrupção, é uma palavra que nem faz sentido, ela não tá falando nada muito específico, porque disrupção seria o quê? Uma alteração. Hormônios funcionam em quantidade. Você tem um hormônio e você tem um receptor para ele que fica em algum lugar do corpo. Vem uma quantidade de hormônio, se liga no receptor e faz um efeito. Tranquilo? Tanto pro hormônio masculino, que é a testosterona, pro hormônio feminino também, que é o estrogênio. E olha que interessante, o hormônio feminino e masculino tem algumas semelhanças. Um pode ser transformado no outro e o hormônio masculino pode até ter efeito no receptor do hormônio feminino. O mundo é bem complicado, tá?
E aí viram que várias substâncias que nós usamos do dia a dia, e não só de passar na pele, tá? Muitos produtos que a gente come podem ter uma ação no receptor do hormônio feminino. Mas ter uma ação não significa que é um efeito forte. Mas olha que coisa doida, para você chegar no mesmo efeito que o próprio estrogênio natural que a mulher tem, nós precisaríamos de uma quantidade gigantesca de um produto. E eu digo gigantesca tipo 1 quilo. Então se você colocasse 1 quilo no lugar de uma quantidade microscópica de estrogênio, você teria um efeito que realmente importa. E isso é uma coisa que confunde muito as pessoas. Então quando falam que tem ingredientes em produtos de pele que poderiam causar uma disrupção endócrina, estão falando que aquele ingrediente que tem ali poderia agir no receptor do hormônio feminino. O que não falam é que esse efeito é 1 dividido por 1 milhão. Teria que ter 1 milhão de vezes mais produto para isso ter qualquer efeito na pessoa. E nunca vai chegar nesse 1 milhão. Ou seja, esse efeito só existe na cabeça das pessoas. É uma coisa completamente bizarra. E aí começaram a acusar que isso tem a ver com puberdade precoce. Mas a puberdade precoce não começa com o hormônio feminino. Ela é uma ativação lá do sistema nervoso central. Tem a ver com o hipotálamo e hipófise. O que começa a puberdade é o corpo lá no cérebro dando uma ordem para começar a produzir hormônio feminino. Então isso também não faz sentido nenhum. Não é assim que começa a puberdade precoce. E aí pegam casos isolados e a gente não sabe direito o que causa a puberdade precoce. Tem muitas teorias que acham que tem a ver com alimentação e obesidade. Não sabem direito a causa, é uma união de genética. Provavelmente tem uma associação com obesidade também. Agora, chegar e dizer que a culpa é de um creme que passou na pele é simplesmente idiota, só que funcionou. Muitas pessoas caem nisso, naquele medo que elas não entendem direito e aquele receio de ver um creme e achar que aquele creme vai fazer esse efeito. E é uma grande idiotice. Só que as pessoas que falam isso, elas falam isso para tentar vender outro produto. E agora, olha o que é irônico, que é muito, muito irônico. Vários dos outros produtos que as pessoas estão vendendo e prometendo ser alternativa segura também podem ter o efeito no hormônio do estrogênio. Na realidade, quase tudo que nós temos contato no dia a dia pode ter um efeito no hormônio estrogênio. E o que isso significa na prática? Não significa nada, é uma grande bobagem. E algumas pessoas adoraram essa história, resolvem culpar todos os problemas da modernidade em cima disso. Se nós temos alterações hoje, resolveram culpar todos os problemas da modernidade por causa disso. Hoje nós temos muita poluição no mundo, nós temos alimentação com ultraprocessados, nós temos muitas causas reais para se preocupar. Agora, se preocupar com um creme que passa na pele, a pele que é uma barreira que não deixa praticamente entrar nada dentro, é simplesmente idiota. Eu particularmente não tenho muita paciência com isso, só que eu vejo que as pessoas têm muita dúvida, elas realmente acham que isso tem alguma relevância e é difícil até comunicar o quanto isso não importa, o quanto isso não tem relevância nenhuma. Não é daqueles assuntos que eu acho que exista uma dúvida, porque nós temos coisas que são um pouco mais duvidosas. Nesse caso, não tem dúvida nenhuma, é simplesmente idiota, e aí eu vejo que tem uma divisão entre dois tipos de pessoa. Tem gente inocente que não entende do assunto e até fala isso, tentando dar um conselho e tal, e tem muita gente mal intencionada que só fala isso pra tentar vender alguma alternativa ou criar confiança com as pessoas. Então essa é outra tendência que eu sei que vai piorar em 2025, porque é um jeito fácil de chamar atenção. A mãe que vê aquilo falando que um produto pra pele vai causar problema no filho, vai compartilhar com várias outras mães, daqui a pouco vai ter um monte de gente. Eu fico imaginando como é que é o dia a dia de quem acredita em todas as idiotices da internet. A pessoa deve ver em pânico, a pessoa vê um creme ali, meu Deus, se eu passar esse creme na pele do meu filho, ele vai ficar meio afrescalhado ou alguma coisa assim, o que é simplesmente idiota. Mas, ok, eu entendo, a pessoa que acredita nisso, ela não tem conhecimento. Agora, quem tá falando e assustando as pessoas deveria saber mais. Assim como existe toda essa romantização com a natureza, romantização com o passado, que tá crescendo muito como uma resposta de uma revolta contra a industrialização e o mundo moderno, as redes sociais, celular. Aí as pessoas começam a enlouquecer achando que no passado era tudo perfeito. A natureza não existe para nos agradar. O mundo não foi feito pro ser humano viver eternamente. Nós temos um monte de bicho que é venenoso, nós temos um monte de planta que é venenosa. Simplesmente abraçar a natureza e achar que ela é perfeita e todo mundo vai viver até 100 anos de idade, não é assim que funciona. Na natureza, nós existimos para procriar, para ter filho em cima de filho e continuar tudo seguindo adiante. Então essas romantizações de que, não precisamos se cuidar com o sol, a gente vai deixar o sol fazer aquilo que é natural. O que é natural dele é causar um dano, causar câncer, e pessoas que têm pouca defesa na pele contra o sol acabam morrendo, e depois nas próximas gerações elas vão ter a defesa melhor. Então se quiser ser super natural e super natureba, sabe o que vai acontecer? Se você aí queima com facilidade no sol, você vai queimar, ter um câncer e morrer. Aí o seu filho vai queimar um pouco menos, o seu neto menos, daqui umas 10 gerações, as pessoas vão ter a pele mais escura, vão ter mais melanina, vão ter uma defesa melhor da pele contra o sol, e aí vão parar de morrer. Mas até lá, muitas pessoas vão morrer. Quer abraçar a natureza? Quer que isso aconteça? Você vai morrer nesse processo. Então assim, quem quiser acreditar nisso, siga a natureza. Nós criamos maneiras de
se proteger para as pessoas viver o maior tempo possível. Negar isso é uma coisa que não faz nem sentido, a não ser que a pessoa realmente não tenha conhecimento e vai acabar ficando perdida no meio disso. E eu sei que vai ter muita gente que vai cair nessa, por estar aumentando muito a quantidade de câncer de pele, e ok, a gente faz a nossa parte, eu tento explicar isso no dia a dia. Enfim, eu não quero que esse vídeo fique tão longo, mas é só um cenário geral do que as redes sociais trouxeram. Aqui nós vimos isso é o que acontece quando você bota uma pressão em cima de médicos dizendo você tem que chamar atenção para conseguir ter fama e ter pacientes. E a gente viu que quando bota pressão nas pessoas, sai o pior delas. E eu tenho orgulho de dizer que eu nunca fiz nenhuma dessas, muito embora eu já usei estratégias sim, já usei capas e títulos para chamar atenção, mas eu tento falar a verdade. Por hoje é isso e até a próxima.